Vocês conferem agora que o advogado do dono do veículo que teria provocado o acidente com 2 mortes no viaduto da Avenida T63 contesta as afirmações de que outra pessoa estava dirigindo o carro. Um professor de física diz que o excesso de velocidade pode ter sido a principal causa do que aconteceu na semana passada. Vamos lá, todos os detalhes da reportagem do Almir Costa. Os depoimentos de testemunhas do grave acidente no viaduto da Avenida T63 em Goiânia estão concentrados na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Entre ontem, hoje e amanhã, 10 pessoas serão ouvidas. As oitivas não estão sendo acompanhadas pela imprensa, mas o relato de quem viu de perto o acidente é de grande importância para a investigação. A Polícia Civil reúne informações e evidências das causas da batida que provocou a morte de 2 homens que estavam numa moto e que deixou 2 mulheres que estavam em outra moto feridas. O veículo importado que bateu frontalmente com a moto em que estavam as vítimas fatais era dirigido pelo médico ortopedista Rubens Mendonça Filho e que estaria em alta velocidade sobre o elevado. O jornalismo da TV Serra Dourada mostrou algumas imagens de câmeras de segurança do momento que antecede o acidente para este professor de física. Após analisar as imagens, ele disse que a impressão é de que o motorista estava mesmo em alta velocidade. A gente pode analisar no vídeo, fazer uma relação com os outros carros, certo? Os outros carros que passam antes, eles levam um determinado intervalo de tempo para passar na mesma via. Quando você vai analisar o outro carro que se envolveu no acidente, ele leva um intervalo de tempo bem menor. Fisicamente falando, velocidade e intervalo de tempo são 2 grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o seu intervalo de tempo, maior é a velocidade desse carro. A gente pode falar assim que há uma incompatibilidade de velocidade daquele veículo que se envolveu no acidente com os demais veículos que trafegavam antes e até mesmo após o acidente. Segundo o professor, pelas imagens só não é possível afirmar a velocidade exata do veículo que causou o acidente. Para constatar a velocidade do veículo naquele momento, a gente necessita de algum equipamento externo, por exemplo, ou até mesmo um equipamento que vai fazer a análise desse vídeo, como que a velocidade com que o carro trafegou naquela hora. Certo? Velocímetro, por exemplo. O velocímetro, a gente necessitaria do velocímetro. No entanto, o professor diz que o excesso de velocidade pode ter sido a principal causa para ter provocado a morte do motociclista Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e do passageiro David Antunes Galvão, de 21 anos, que foram arremessados para fora do elevado e tiveram mortes instantâneas. É muito mais fácil você ter o controle de um veículo na velocidade regulamentar, 60 km por hora, 50, 40, é muito mais fácil a gente parar esse veículo do que um veículo a 150 km, 120, 100 km por hora. É só a gente fazer uma pequena comparação entre os acidentes que acontecem no perímetro urbano e os acidentes que acontecem nas rodovias, por exemplo. A Polícia Civil pediu para a fabricante do carro um relatório da velocidade do veículo no momento da colisão. Já estamos procurando essa colaboração da empresa no sentido de disponibilizar um técnico para a leitura dos dados do módulo de acionamento dos airbags, para que nós possamos confirmar a velocidade com precisão que estava sendo empreendida pelo automóvel no momento do choque com a motocicleta em que as vítimas fatais estavam, assim como a desaceleração posterior do automóvel até o seu estágio de repouso mais à frente. A Delegacia de Trânsito recebeu novas imagens de câmeras de vigilância da região. Elas são consideradas pelo delegado Wellington de Carvalho como essenciais para esclarecer a dinâmica do acidente. As novas imagens que já estão com a Polícia Civil são de câmeras de vigilância, como aquela ali, de uma locadora de veículos que fica bem em frente ao viaduto da T63. Essas imagens mostram toda a sequência do acidente que ocorreu logo ali na frente, inclusive o momento em que o carro bate de frente com a moto. Hoje o advogado do médico que dirigia o veículo que bateu nas 2 motos esteve mais uma vez na Delegacia de Trânsito. Ele foi levar um vídeo feito pela esposa de Rubens Mendonça Filho, que também estava no carro. As imagens de celular que ele não quis divulgar são de momentos antes do acidente e que, segundo ele, mostram que não era a mulher do médico na direção do veículo, como chegou a ser especulado por testemunhas. Assim como fez ontem,
hoje ele voltou a negar essa hipótese. É uma falácia, é uma mentira. A defesa até pede que as pessoas nas redes sociais parem de propagar mentiras, porque se trata de um caso muito sério, onde pessoas perderam a vida, há muito sofrimento das famílias, e essas mentiras atrapalham a investigação. A defesa tem um vídeo que demonstra que era ele que estava dirigindo. A defesa até veio aqui hoje fazer juntada desse vídeo, mas a própria autoridade policial falou que não havia necessidade, porque eles já investigaram sobre isso e já descobriram um outro vídeo que demonstra que era um homem que dirigia. Rubens Mendonça Filho e a esposa dele devem ser os últimos a prestar depoimento na DICT. E segundo o advogado, o médico ainda está em estado de choque com o ocorrido. Ele está transtornado, ele não saiu de casa para se envolver num acidente tão grave. Ele não queria, não assumiu esse risco de provocar, de se envolver nessa tragédia. Ele está totalmente abalado, não consegue trabalhar, a vida dele virou um caos.